Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus, nosso Pai, nos dê a sua bênção. O meu reino não é deste mundo. Essa frase de Jesus ficou conhecida na história do cristianismo e marca um momento relevante da sua história entre nós, em que temos frente a frente o chefe temporal, o líder temporal daquela região onde Jesus se encontrava, e ele, o Cristo de Deus, que com essa resposta reconhecia que estava à frente de um reinado diferente, que era dotado de uma realeza. E é justamente sobre isso que nós vamos nos dedicar nesta oportunidade, buscando estudar as orientações dos Espíritos amigos, nos auxiliando a compreender o papel de Jesus, de que reino ele falava e qual era a sua realeza. Mas para que possamos nos sintonizar com ele, o Rei Solar, Jesus, e através dele nos aproximarmos mais de Deus, nosso Pai, o Criador, eu convido todos vocês para que juntos possamos fazer a prece que ele, Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. O nosso estudo de hoje está pautado no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem como título Meu Reino não é deste mundo. Este capítulo também foi a referência do estudo da segunda-feira pelo professor Ari Quadros, seguindo ali a orientação da benfeitora espiritual Joana de Ângeles na sua obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, recepcionada pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Ali, Joana se dedica ao estudo deste mesmo capítulo, segundo de O Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos da sua obra. O primeiro deles, que tem o título O Reino, e que foi desenvolvido pelo professor Ari Quadros no dia de ontem, e o capítulo seguinte fala da realeza, que nos orienta o estudo deste capítulo, tendo como referência os seus itens 1 e 4. O item 4 ali inicia um subtítulo A Realeza de Jesus. Então vamos aqui relembrar o item 1, que também foi lido pelo professor Ari Quadros no dia de ontem, que é a passagem evangélica que está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, e marca aquele momento do diálogo entre Pôncio Pilatos e Jesus. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E no item 4, Allan Kardec traz reflexões sempre orientadas pelos benfeitores espirituais sobre a realeza de Jesus. Esta realeza que ele aceitou, disse que o reino não era deste mundo, mas logo à frente ele reconhece que é rei, mas que não nasceu e não veio a este mundo senão para dar testemunho da verdade.
E o que nos diz Allan Kardec? Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele, e aqui ele coloca o E maiúsculo, está se referindo a Jesus, não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Vejam que interessante a reflexão que Allan Kardec nos traz, porque ele aí vai nos fazer perceber algo que já está íncito no consenso na sociedade, mas ele nos dá esse esclarecimento para que nós possamos melhor pensar sobre a questão, sobre esse paradoxo existente entre a realeza humana, ou seja, aquela instituição criada pelos homens, criada pela sociedade, que dá poder temporal a uma determinada pessoa, e aí cada nação estabelece os seus critérios de sucessão, e a outra realeza, que é uma realeza moral, que é uma realeza em que não é imposta, mas é reconhecida pela sociedade por um atributo, por uma habilidade, em que alguém se sobressai muito da média e passa a ser uma referência, uma ascendência naquele meio. E aí ela fala dos filósofos, dos artistas, dos homens de gênio e em todos os campos. Isso não é difícil de nós identificarmos em nosso dia a dia. Veja, o Brasil é considerado o país do futebol. E como país do futebol, tem aquele que foi reconhecido naturalmente em todo o mundo como o rei do futebol, Pelé. Vejam que há um consenso aí. Ainda que os argentinos reclamem, falem de Maradona, só os argentinos, de uma maneira geral, têm essa ideia, mas o mundo como um todo traz essa ideia de Pelé como rei do futebol. No rock and roll, nós temos o rei do rock and roll, Elvis Presley. No Brasil, nós vamos ganhando o rei Roberto Carlos, que está numa postura de estima do gosto popular de uma determinada geração, mas que se prolonga até hoje. Temos em outros meios o rei do brega, Reginaldo Rossi. Alguns anunciadores falam Reginaldo Rossi, porque é o rei do brega. E até no campo comercial, determinada atividade, depois que ganha uma especialidade, um gosto especial, um destaque, também os se utilizam, e aí já com uma estratégia de marketing, mas que só vai perdurar se de fato corresponder a uma preferência da população. Nós vamos encontrar a utilização da expressão rei, o rei da pamonha. Eu me lembro quando eu fiz academia de polícia em João Pessoa, na Paraíba, lá pelo ano de 2003, e eu e meus colegas lá de academia, estudantes com parcos recursos, nós todos ou quase todos, nos alimentávamos na hora do almoço, porque era um turno de 8 horas e com intervalo para o almoço, num estabelecimento, num bairro da Mangabeira, chamado o Rei das Quentinhas, que tinha lá como prato principal galinha ao molho cabidela, e tinha um fígado também acebolado muito bom, o Rei das Quentinhas, e fazia jus
a este título. E é nesse sentido que Allan Kardec vai nos trazer essa reflexão. Temos aquele reinado temporal, humano, que normalmente traz ainda aquela marca do orgulho humano, em que coloca-se, e a criação nossa do orgulho humano, o rei como se fosse um escolhido de Deus, mas que vai passando ali o seu poder para os seus filhos, para os seus sucessores pela linhagem consanguínea, em que não há uma democracia. E nós temos aquele que não se impõe, mas que é escolhido, é o líder natural. Então, Jesus se coloca nesta condição. A realeza de Jesus é nesse sentido, daquele espírito que alçou um voo maior do que a média e que adquire essa liderança que é assimilada por todos que se permitem se afastar das sombras da escuridão, do orgulho, do equívoco. E a benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 3, ou terceiro da sua obra, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos traz, o capítulo que tem o título Realeza, nos traz algumas reflexões que são belas e grandiosas, nos mostrando essa diferença ali, naquele diálogo, que é a referência inicial do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o diálogo entre Pilatos e Jesus, e nos mostra a condição, a preocupação de Pôncio Pilatos, que era um representante de Roma, ali naquela região, e a condição de Jesus, que hoje nós sabemos, os benfeitores espirituais, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos trazer essa convicção de que Jesus, ele não foi apenas um espírito muito elevado, ele é o governador do nosso planeta, nas esferas espirituais ele é assim reconhecido, ele que indica, orienta, decide que os missionários que vão reencarnar, os líderes das mais diversas religiões, no campo da filosofia, no campo da educação. No Livro dos Espíritos nós temos a informação de que Jesus é o ser mais desenvolvido, puro, que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. E então, Joana, e é um capítulo belo e denso, nós não temos tempo para lê-lo na integralidade, aí convidamos a todos que façam em suas residências posteriormente, mas destacamos aqui alguns trechos, alguns parágrafos em que ela vai mostrando a condição daquele que aparentava para o mundo ter o poder, que teve o poder de não libertar Jesus, de entregar Jesus de volta para os judeus, que lavou as suas mãos tentando ali, de maneira até ingênua, se libertar da sua responsabilidade naquele ato, mostrando ali a sua covardia, ele que recebera até um pedido da sua esposa, que sonhara com aqueles acontecimentos e lhe pedira que libertasse Jesus, que era um homem bom, que nada devia, mas ele preocupado com o seu local de poder, preocupado que a multidão pudesse se enfurecer e por ele não tomar uma decisão, ele deixou que as coisas se desenvolvessem como a história registrou. E nos diz Joana, em determinado parágrafo, Pilatos representava naquela circunstância o poder temporal que o amarguraria depois, levando-o a sucumbir quando destituído mais tarde por outrem mais poderoso, ao sopro das anteriores brisas bonançosas que se transformaram em tempestades destruidoras. Nós sabemos que Pilatos, depois que perdeu o poder, entrou em profunda desarmonia, desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo de lavar as mãos, tentando se limpar da sujeira espiritual que ele carregava por conta da sua responsabilidade em relação à morte de Jesus. E por fim teve a sua falência, saindo da vida pela via triste do suicídio. A sua preocupação, a preocupação de Pilatos com Jesus, estava assentada no medo de perder a governança, de ser vítima das contravenções que sustentava para manter o poder entre intrigantes e pérfidos que o vassalavam em expressivo número.
Diante daquele homem, e Joana bota com H maiúsculo, o Pilatos, diante daquele homem, Pilatos, diante de Jesus, diante daquele homem compassivo e submisso, as suas projeções e receios desapareceram. Porque Jesus foi anunciado como um rebelde, como um revolucionário, como alguém que queria tomar o poder de Roma. Então, era uma ameaça para ele, Pilatos. Mas depois que ele vê aquele homem compassivo e submisso, ou seja, que não usava da força, da arrogância, que não esbravejava, que não gritava um poder temporal humano, ele então verificou que as suas projeções, as suas expectativas diante do que lhe fora dito, desapareceram. Ali não se encontrava um competidor vulgar. E ela começa a falar de Jesus. Ali não se encontrava um competidor vulgar, mas um triunfador sobre si mesmo, que não disputava nada, porque já possuía o mais importante tesouro de paz. Jesus não era um competidor vulgar, não disputava nada, porque ele já tinha o lugar dele no reino do Pai, simbolicamente, ele já tinha esse lugar, porque é uma conquista íntima de cada um. O reino de Deus está em nós, ele próprio, Jesus, nos ensinou. Na sua fragilidade, aquela fragilidade aparente e a fragilidade física, na sua fragilidade, o condenado se apresentava forte e imbatível. Olha, fisicamente ele estava frágil, estava preso, estava subjugado. Então, na sua fragilidade, o condenado, Jesus, se apresentava forte e imbatível, amarrado e livre, lanhado, ferido, machucado e indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre. A coroa de espinhos para humilhá-lo, porque ele era apontado como elemento de acusação como rei dos judeus. Então colocaram uma coroa de espinhos, suja, imunda, e ele estava com aquela coroa de espinhos que aceitou, mas nobre, com a sua nobreza espiritual. Ao mesmo tempo, muito distante das questiúnculas miseráveis da sombra, cuja pergunta não poderia deixar de ser-lhe feita. És, pois, rei? Estava longe da sombra de Pilatos, preocupado se ele tinha ali um desafiador do seu local, do seu poder temporal. Pilatos desejava sabê-lo dele próprio, porque os seus inimigos o apresentaram como rei dos judeus. Portanto, perigoso. A sua resposta, o sua com S maiúsculo, a resposta de Jesus, porém, não deixava dúvida ao afirmar que o seu reino não é deste mundo. Aturdido com aquela sinceridade e com o seu desinteresse pelas mentiras terrestres, a sinceridade de Jesus e o desinteresse de Jesus pelas mentiras terrestres, não poderia sopitar a curiosidade de saber mais e dar largas à sombra, tranquilizando-se em seu trono de infantilidade e de jogos que o distraíam com prazeres doentios. Ele se tranquilizou em perceber que Jesus não almejava aquele trono temporário humano, aquela cadeira de representante de Roma, mas então buscou saber mais. Jesus, profundamente livre, olha que bonito, Jesus estava fisicamente preso, mas o espírito estava profundamente livre. Jesus, profundamente livre, elucidou por fim: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Não foi só para dizer a verdade, mas dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Olha que interessante, para nós escutarmos a voz do Cristo, nós precisamos nos vincularmos, nos filiarmos à verdade, e que na sua essência maior é Deus.
Segue ela. Jesus é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. O ser integrado, e aí ela vai para o campo da psicologia, o ser que preencheu a sua sombra com a luz, o ser que não tem mais o campo do inconsciente, porque ele já desenvolveu todas as potencialidades, então ele tem uma superconsciência, sabe de todo o seu passado, tem conhecimento das leis do universo, está profundamente integrado a Deus e às suas leis. Então ele não tem mais um inconsciente perturbador. A sua trajetória, a trajetória de Jesus, é desenhada na certeza da vida espiritual, aquela que aguarda todos, a que se insere no contexto das realizações, por ser fundamental na constituição dos ideais e das perspectivas da vida. Ele não pensava na vida apenas temporária, mas como um todo, aqui como uma parcela da nossa vida, que como Paulo dizia, é única, mas é única nesse sentido de vida, desde o momento em que nós fomos criados em diante, com as diversas experiências materiais. Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende ao convencional e habitual, de cujo entendimento, e somente assim, tem sentido a existência corporal, portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que é transitório e onde fermentam as paixões. E aí ela vai nos falar quais as características dessa realeza de Jesus, neste reino que ele fala, que liderava. O meu reino não é deste mundo, sou rei. Então, de que realeza ele fala? Quais são as características marcantes da sua realeza e do seu reino? E aí ela começa se utilizando dos símbolos que marcam a nossa realeza humana aqui. E ela transcende, transporta para a essência da realeza crística. O cetro e a coroa que expressam o reino de onde ele veio e para onde deseja conduzir as suas ovelhas como pastor gentil que irá apresentá-las ao Supremo Criador é o amor, que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. O cetro e a coroa deste reino é o amor, este reino onde ele está e nos convida a seguir com ele. Hálito divino, vibração que equilibra o universo, o amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma em que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora, Deus. Coloca o amor como o hálito divino, como a respiração de Deus. Foi esse reino de amor que Jesus homem, Jesus encarnado, veio instalar na terra. Dessa forma, sem rebuços, contestou, sem rodeios, sem rebuços, contestou ao interrogante atormentado sob o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante é Deus. Deus, no seu significado, na sua definição profunda e penetrante, é Deus. Vejam que lição maravilhosa, que forma clara, bela e profunda Joana nos ajuda a compreender o reino e a realeza de Jesus. E quantos de nós, muitas vezes, ao longo da história, subvertemos, adulteramos essa essência do reino de Jesus, do reino de Deus, da realeza de Jesus. Vejamos que se colocarmos ali no Google ou em outra ferramenta de pesquisa, Yahoo e outras que aí existem, colocar Jesus, rei, vai aparecer Jesus com a coroa brilhante dourada, com um cetro, com um manto cheio de pedras preciosas, com um cálice cheio de opulência. Nós tentamos imprimir em Jesus as características deste reinado humano temporário.
E Jesus veio na manjedoura, no ambiente colocado para animais, nasceu e foi acolhido ali no local de colocar alimento para animais. Foi filho de um carpinteiro e se tornou também carpinteiro. Vejam a simbologia que ele optou justamente para se desconectar deste nosso equívoco, mas ainda assim nós fomos transformando o seu evangelho, que é todo de beleza, que é acessível a todas as pessoas, em algo incompreensível, em algo que era dito em um idioma, o latim, que poucas pessoas conheciam. Em determinado momento, as missas eram ministradas com o sacerdote de costas para as pessoas, no idioma em que as pessoas não falavam. Vejam como nós fomos distanciando Jesus de nós e, consequentemente, a sua realeza e o seu reinado, nos tornando pouco compreensível para todos nós. Daí porque, em determinado momento, Jesus designa o seu apóstolo bem-amado para retomar um corpo de carne e o chama em determinado momento: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. E aquele seu apóstolo amado, outrora João, agora Francisco, era tão simples e tão humilde que nem desconfiou que o seu papel era reconstruir a sua eclésia, a sua fraternidade, o seu evangelho dentro da sua essência de simplicidade, de amor e de caridade. Ele pensava que era reconstruir fisicamente a igreja de São Damião, e só com o passar do tempo é que ele foi perceber a sua bela missão. Então vejamos como esta realeza de Jesus nos convida a nos tornarmos súditos do seu amor, para que nós possamos também ir nas nossas instâncias de vida buscando reproduzir aquilo que aprendemos com Jesus. Joana de Ângeles, ao tempo do Cristo, foi Joana de Cusa, conversou com Cristo, estava insatisfeita com o seu casamento. O seu marido, Cusa, um homem que não a respeitava, um homem cheio de vícios, um homem que se corrompera, mesmo no seu cargo. E ela vai conversar com Jesus, pede para se afastar do marido, e Jesus fala que a missão dela era ali no lar, que deveria ser como uma mãe para aquele homem que era o seu esposo, porque existia uma razão para tudo isso, uma razão de vidas pretéritas, que ela fosse fiel e que mais tarde ela poderia segui-lo. Ela cumpre fielmente, não deixa de segui-lo como pode, e mais adiante, anos depois, é identificada como uma cristã. No ano de 68, ela está num circo romano, colocada ali por Nero para ser queimada, e diante de um verdugo cruel, tendo seu filho, um dos seus filhos ali ao lado, prestes a ser queimado, o filho implorando a mãe que abjurasse Jesus, que negasse Jesus para que pudesse ter pelo menos uma morte rápida, ela fala: não, sejamos fiéis ao Cristo. Ele jamais nos renegou, ele jamais fraquejou, ele sempre esteve firme na sua missão, que sejamos também fiéis ao Cristo. E quando o verdugo percebe aquela mulher altiva, aquela mulher com uma fé vibrante, ele, no ato de desprezo, de ironia, pergunta: e o seu mestre somente lhe ensinou a morrer? E ela para, respira, lembra de Jesus e fala, mas não só fala, e testemunha aquilo que já sentia, que já vivenciava, envolvida, embevecida pela mensagem do Cristo. Ela: não, mas também me ensinou também a te amar. Ali ela sente o calor, as labaredas já consumindo o seu corpo, mas então é tomada por um torpor, uma espécie de alívio, e sente uma mão ser colocada no seu ombro e a dizer: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Era Jesus que vinha recolher, acolher, recepcionar uma seguidora vitoriosa, ali humilhada por um verdugo desconhecido que a história não sabe quem é, um irmão infeliz que certamente futuramente teve a misericórdia divina e a oportunidade
de reparar dos seus equívocos, mas ali estava aquela, fraca para o mundo, mas forte, vencedora do Espírito. Há um fato que aconteceu em Baltimore, cidade dos Estados Unidos. Certa vez, um professor de sociologia de uma universidade daquela cidade resolveu fazer uma tarefa com seus alunos, um estudo, e os levou por alguns dias para catalogar, entrevistar um grupo de jovens, todos de uma idade aproximada, de uma periferia, uma região periférica daquela grande cidade americana. E eles verificaram jovens com dificuldades, alguns sem pai, vivendo de uma situação financeira difícil, num colégio público que não trazia uma qualidade comparável às escolas privadas. E foi feito ali o registro, os nomes, os telefones, a família, o contexto. E depois o professor, já na sala de aula, indaga, pede aos alunos de sociologia que registrem ali as suas percepções e as suas expectativas do futuro daquele grupo que era de 200 jovens da periferia, de uma periferia de Baltimore. E os alunos, dentro de um pensamento racional, dentro dos parâmetros que a própria sociologia traça, né, uma ciência ao longo do conhecimento e dos princípios que foram desenvolvidos, eles têm pouca chance de se desenvolver, eles possivelmente vão reproduzir o contexto social dos pais, alguns vão para o mundo do crime, mas dificilmente eles vão transcender essa situação, esse contexto difícil. E assim foi. E aquele estudo ficou por um certo tempo esquecido. Eis que 20 anos depois, um outro professor assume a coordenação ali daquele departamento e ele, verificando os estudos que foram feitos, verifica aquela abordagem inicial e resolve retomar aquele estudo e convida agora os seus alunos a investigarem qual foi o sucesso, como foi o desenrolar das vidas daqueles 200 jovens, agora já homens adultos, na meia-idade, se aquelas expectativas iniciais, diante daquelas variáveis verificadas, se confirmaram, como é que eles conseguiram seguir adiante. E aí foi feito um trabalho em campo de pesquisa e eles perceberam que dos 200, só 20 não foram encontrados, seja porque tinham falecido, seja porque mudaram para outras regiões e não tinham mais contato. E sobraram 180. Dos 180, eles verificaram que, considerando os padrões, os critérios sociológicos, 176 conseguiram transcender, superar o meio em que estavam inseridos e não corresponderam àquela expectativa dos alunos de que eles não conseguiriam sair. A grande maioria se transformou em empresários bem-sucedidos, em médicos, em advogados e outras profissões reconhecidas no meio social como de sucesso, como de destaque. E para eles, realmente, eles fugiam das expectativas, de uma média de estatísticas feitas em outros estudos. Então aquele professor ficou curioso e pediu que os alunos fossem investigar nesses 176 dos 180. Só 4 se mantiveram dentro das expectativas ali iniciais de não conseguir melhorar a vida. Perguntaram a 176 a que eles atribuíam o sucesso que alcançaram para superarem as dificuldades, terem que trabalhar e estudar, vencer o preconceito. Muitos deles eram pessoas consideradas de cor e que tinham um preconceito que até hoje ainda existe muito forte, especialmente nos Estados Unidos da América. E todos eles deram a mesma resposta. Eu atribuo, sobretudo, o esforço, isso, mas, sobretudo, a uma professora. E davam um nome à professora. E então aquele professor de sociologia ficou curioso e quis conhecer essa professora e indagá-la qual foi a receita mágica que ela criou, qual foi essa nova teoria, essa nova prática, qual foi esse método inovador que ela desenvolveu para estimular esses jovens para que eles conseguissem superar as desigualdades sociais, esse desnível social. Porque fala-se na meritocracia, mas isso é válido quando as pessoas têm condições
idênticas, mas eles tinham condições inferiores a outras de outro meio social. E eles conseguiram superar, compensar essa dificuldade em um momento que não existiam ações afirmativas nos Estados Unidos. E então, ele chega e encontra aquela professora já velhinha, mas ainda com saúde, com os olhos brilhando, e quando ele pergunta, professora, qual foi a receita mágica, qual foi o método? E ela, com uma frase simples, como simples devem ser as respostas, óbvias, ela fala, meu professor, eu amava aqueles garotos. Eu amava aqueles garotos. Não teve nada de mágico, no sentido de um método inovador, mas teve a magia do amor, no olhar no olho, no tocar, no se interessar, no se preocupar, o amor que ora é firme, o amor que ora é tolerante, o amor que vai ganhando e vai se espalhando em todas as nossas ações. É este o reino de Deus que Jesus veio inaugurar definitivamente no meio de nós. Que nós nos tornemos bons alunos do Mestre Jesus, para que, ainda que nas pequeninas oportunidades, nós possamos também nos colocar como monitores para futuramente nos tornarmos professores do amor. Que o amor do Cristo possa nos envolver, possa envolver os lares de todos neste momento, para que assim, sentindo a presença dele ao nosso lado, nós tenhamos este estímulo para também nos vencermos, vencer o homem, a mulher de outrora e vencer os nossos arrastamentos e permitir que a luz do amor divino, este hálito que está espalhado pelo universo, possa ser percebida por cada um de nós, que possamos respirar o amor, que o amor possa estar em nossas veias e assim ser a nossa energia, esse combustível que vai nos fazer movimentar sempre para o bem, para a prática da caridade. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com a sua paz, hoje e sempre.